Hashtag 104, Apocalipse, estudando as profecias. Quando o anjo fala para João, o apóstolo, para comer o livrinho, que seria como que um alimento, não era para a morte, mas era para a vida. Basta ver os mesmos fatos apresentados debaixo de uma figura semelhante no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, no Velho Testamento. No versículo 11, no Apocalipse, capítulo 10, ele disse: importa que profetizes para outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. João, evangelista, profeta, simplesmente, como representante da Igreja do Cristo de Deus, né, da cristandade, recebe aqui do anjo outra missão. Outra mensagem deve seguir-se depois do tempo de terem cessado a primeira e segunda mensagem como proclamações principais. Em outros termos, temos aqui uma profecia da mensagem do terceiro anjo, atualmente, segundo vemos, em processo de cumprimento. Esta obra não será feita a um canto, deve ser levada perante muitos povos e nações e línguas e reis, confrontar a respeito no capítulo 14 deste Apocalipse. Mas há um detalhe muito interessante, é que o número 7 tem uma incidência muito grande neste Apocalipse. São 7 anjos, são 7 trombetas, 7 castiçais, 7 igrejas. Então, vamos fazer aqui um cálculo numerológico. O Apocalipse vai até o fim do ciclo. Todos supunham que Jesus voltaria em 1857. E o que se deu em 1857? Veio a codificação da ciência espiritualista. É no capítulo 11 onde vamos encontrar as duas testemunhas. E que testemunhas são essas? Nós já estudamos alguma coisa sobre isso. Vejamos, versículo 1 e 2, capítulo 11. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. Não meças, porque foi dado aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Como vemos aqui, temos a continuação das instruções que o anjo começou a dar a João Evangelista, no capítulo anterior. Por isso mesmo, estes versículos pertencem, com razão, a esse capítulo, e não deviam estar separados pela presente divisão. No último versículo do capítulo 10, o anjo confiou a João, como representante da Igreja do Cristo, uma missão. Em outros termos, como já vimos, temos nesse versículo uma profecia da mensagem do terceiro anjo. Segue-se agora o testemunho mostrando de que natureza deve ser essa mensagem. Está relacionada com o templo de Deus no céu e tem o propósito de habilitar uma classe de pessoas para adorarem nele. Bom, o templo aqui não pode significar igreja, porque a igreja é apresentada em relação com esse templo, constituindo os que nele adoram. O templo é, portanto, o templo literal no céu. Os adoradores são a verdadeira igreja de Deus neste mundo. Mas, sem dúvida, esses adoradores não devem ser medidos no sentido de verificar a altura, a circunferência de cada um em metros e centímetros. Deve ser medido como adoradores de Deus, em espírito e verdade, porque muitos adoram sem saber adorar. E o caráter só pode ser medido por algum padrão de justiça, a saber, uma lei ou uma regra de ação. Somos assim levados à conclusão de que os 10 mandamentos
O padrão que Deus nos deu para medir o dever de todo homem estão incluídos na vara de medir, posta pelo anjo nas mãos de João, o evangelista, e, no cumprimento desta profecia, esta mesma lei foi posta sob a terceira mensagem nas mãos da igreja. Bom, este é o padrão pelo qual os adoradores de Deus devem ser aferidos, medidos, avaliados pelo valor espiritual. Depois de ver o que deve medir os que adoram no templo, perguntamos: o que quer dizer medir o templo? Para medir algum objeto, se requer que prestemos atenção especial a esse objeto. Assim, indubitavelmente, a ordem para se levantar e medir o templo de Deus é uma ordem profética, dada à igreja para fazer do assunto do templo ou do santuário um exame especial. Mas como há de ser feito isto com uma vara de medir dada à igreja? Só com os 10 mandamentos não o podíamos fazer. Quando, porém, tomarmos toda a mensagem, somos levados por ela a um exame do santuário celestial, relacionado com ele os mandamentos de Deus e a ministração do Cristo. Concluímos daqui que a vara de medir tomada como um todo é a mensagem especial agora dada à igreja, que abrange as grandes verdades particulares a esse templo, incluindo os 10 mandamentos da lei de Deus. Bom, por esta mensagem foi chamada a nossa atenção para o templo celeste. Por ela, pela mensagem, veio a luz, a verdade sobre este assunto. Assim medimos o templo e o altar, ou a ministração relacionada com o templo, a obra e a posição do nosso incomparável sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E medimos os adoradores com a parte da vara que se refere ao caráter, a saber, os 10 mandamentos. Então, ou não estão sendo cumpridos, pelo que se diz cristãos. Quer dizer, os cristãos não estão cumprindo os 10 mandamentos. Então, mais difícil ainda vai ser cumprir o 11º, que é o novo mandamento. Bom, entre parênteses, deixa o átrio que está fora do templo. É o mesmo que dizer, a atenção da igreja é agora dirigida para o templo interior e para o serviço ali realizado. Os assuntos pertencentes ao átrio são agora de menos importância. Ele é dado aos gentios. É a seguir dirigida para a condição da palavra de Deus, da verdade e da igreja. Durante esse tempo, assim, por uma transição natural e fácil, regressamos ao passado e é chamada a nossa atenção para uma nova série de acontecimentos. Já dissemos aqui, muitas vezes, que não é meu propósito, ferir crenças de ninguém. Tá? Não estou aqui para desrespeitar nenhuma religião, mas estou estudando o Apocalipse pelo critério histórico-profético. Então, temos que analisar os depoimentos dos maiores historiadores, como eu tenho falado aqui, o nome de cada um, que se debruçaram, né, na interpretação do Apocalipse durante esse período todo aí que nós temos estudado. Vamos então agora para a próxima hashtag.